Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Você piscou e eu pulei mais uma vez dos stories direto para a sua TV, aqui na TV Metrópole. Nessa manhã deliciosa, recebendo mais uma vez um convidado especial aqui no seu Stories na TV. E dessa vez nós vamos conversar um pouco sobre uma trajetória de sucesso inspiradora, esse universo da influência digital, o mercado digital, as assessorias de imprensa. Vai ter um pouco sobre tudo, porque vamos receber ele que arrasa, que é meu amigo, de quem eu sou fã e admiradora. Eu estou falando de ninguém mais, de ninguém menos do que... Ó, os tambores. Aí bota assim os tambores na gravação, se não botar a imagem preta, tá? Samuel Barroso, seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite e pela apresentação. Não é? Olha, eu acho que muitas vezes, quando a gente fala do ser humano, a gente dispensa qualquer título, qualquer empreendimento, qualquer marca, qualquer coisa que a pessoa seja. Porque, para mim, Samuca, você é gigante. Você é um profissional que voa longe e ainda vai voar cada vez mais. Então, é uma alegria te ter aqui conosco nessa manhã para compartilhar um pouco conosco do teu conhecimento, da tua história, da tua trajetória. Eu que agradeço, fico feliz pelo convite, né? Eu sou muito de bastidor, não costumo estar na frente das câmeras, mas os assessorados, os influencers, mas acho que é a primeira vez que eu tô aparecendo assim, dando entrevista. E aí, vou entrar pra história. Não é, mas estou muito feliz, obrigado de verdade. É uma alegria. Eu não apresentei as posições porque eu vou deixar para você, né? O nosso SB Assessoria. Já conte aí para nós. Quem é o Samuel Barroso, afinal de contas? Eita Jesus. Bom, meu nome é Samuel Barroso, né? Eu sou de Canindé, Ceará, tô aqui em Fortaleza. Beijo pra Canindé. Morando há 4 anos, né? Hoje sou CEO da SB Assessoria, né? Também sou idealizador do projeto Maratona dos Influencers, né? Que cresceu bastante aí. A gente já vai para uma 3ª edição, graças a Deus. Maravilhosa, né? Vamos contar tudo para vocês. Isso. E hoje eu trabalho com a parte mais artística também, né? Hoje eu acompanho cantores, né? Tenho vários clientes que são médicos também, de várias áreas segmentadas. Então, para cada cliente, a gente procura estudar, né, e trazer sempre uma novidade a mais no quesito assessoria artística, sabe? Samu, se a gente falar, então, em assessoria de imprensa, né, que eu acho que é um dos grandes carros-chefes da SB. O que é uma assessoria de imprensa e quando que alguém sabe que está precisando de um bom assessor? Bom, na verdade, quando você precisa de uma assessoria de imprensa, né, você sabe que precisa, é quando você quer impulsionar ainda mais a sua imagem, né? Então, acredito que as pessoas que estão no mercado, elas precisam sim de uma assessoria para ter um posicionamento melhor no quesito de imagem, tanto visual como comercial, né? E várias pessoas que sempre buscam, né, a SB, como a ODV Comunicação, também na qual eu sou sócio, então eles buscam criar essa relevância no mercado através de notas, através de veículos, né, que têm um respaldo hoje no mercado. E você procurar uma assessoria de imprensa é muito importante hoje para se credibilizar no mercado, né, mostrar o profissionalismo e, sem sombra de dúvidas também, é você potencializar a sua imagem, porque a gente sabe que são diversas as áreas que existem por aí, né? Mas o macro digital, que é enorme, embora a gente ainda tenha ali a questão de trabalhar tanto a mídia off como a online, né? Então, a assessoria em si, hoje ela é isso. A gente trabalha tanto a parte da internet, mas também o off através de outdoors, painel de LEDs, front lives, né? Então, a gente trabalha, é um contexto geral, né? A assessoria é para você que quer impulsionar a sua imagem no mercado, para que você possa ter uma relevância. Então,
a diferença de, Samuel, sou cantor, né? Só que existe diversos cantores no mercado, mas quando você vai lá e dá um Google, então um cantor de fato precisa ter um material. E para ter esse material, né, precisa sim de uma assessoria de imprensa. Eu achei super legal você falar essa explicação que foi bem resumida para a galera de casa entender, principalmente. Porque hoje a gente sabe, né, Samu, que a gente está aí na era digital, isso é inegável. Mas a gente entende também, como comunicadores, a importância da mídia off, né? Que algumas pessoas que são mais do digital acabam, às vezes, fazendo falas no sentido de que a mídia off acabou, né? É o fim da mídia off. E eu, praticamente, pelo que eu vejo, que eu consumo de outras mídias e também pelos estudos, porque eu tive curiosidade de olhar, muito pelo contrário, ela representa um pouco mais de 1/3, né, da entrega hoje a nível de consumo de informações, segundo o estudo que eu vi agora, antes da tua vinda. E, às vezes, a pessoa que não tem uma assessoria, ela acaba investindo, por exemplo, no mercado digital, porque ela acha que só o digital vai trazer os objetivos para ela. Como que você sabe quando você vai utilizar a imagem do teu cliente vinculada só na mídia off, só na mídia digital, ou fazer esse mix? Na verdade, é bem importante, né, você abordar isso, porque para cada cliente, quando a gente tem uma certa segmentação, por exemplo, os cantores, os artistas, as pessoas que estão em uma visibilidade mais aberta, e quando eu falo aberta, influenciador, né? Então a gente sempre trabalha a questão da mídia off em campanhas publicitárias, né? Não só pegar aquele influenciador ou aquele cantor, mas trazer um contexto dentro da publicidade. Então é por isso a importância das marcas se fidelizarem com cada influenciador, cada cliente, né? Porque hoje em dia, para nós influenciadores, nós nos tornamos um rosto e identidade junto com cada marca. Então, por isso que as marcas hoje procuram os influenciadores locais para fazer esse trabalho em conjunto, né? E a mídia off, assim como os outdoors, a gente sabe que, se eu não me engano, segundo o Sebrae, né, o Sebrae Nacional, eles fizeram um estudo que 70% das pessoas são do digital, né, e ainda tem um restante que sobra, que é aquele pessoal do interior, né, que está acostumado ainda com a televisão, com rádio, né? Então, é a mídia que ainda credibiliza, né? A gente, poucos dias agora, a gente teve o lançamento da Débora, né? Que é uma cantora. Débora Lee, maravilhosa. Né? Minha amiga, tô esperando você aqui, hein? Um beijo pra você. Né? Então, assim, a gente priorizou fazer o primeiro lançamento dela nas rádios do Brasil. Que foi um sucesso, aliás. Então, graças né? a Deus. O movimento inteiro. Ontem a gente bateu mais de 100 mil players, né? No YouTube, no Spotify também. Então, assim, a gente priorizou primeiro trabalhar o modo convencional, né, que são as rádios, porque ela dá um peso e uma credibilidade, porque ela chega mais rápido para a pessoa. Embora a gente esteja numa era de inteligência artificial, de digital, onde tudo é mais rápido o processo, mas a gente sabe que nem todo mundo ainda tem acesso à internet. Né? Você pode achar que são várias pessoas que têm. Sim, mas o maior público é o público juvenil, né, que tem acesso à internet. Mas, por exemplo, nas cidades próximas que a gente tem aqui, a Fortaleza, capital, então a boa parte das pessoas ainda tem a televisão, né? Então, hoje um forte ainda, embora a internet esteja em alta, mas a televisão ela sempre vai estar em pódio por conta da credibilidade. Não que a internet não tenha essa credibilidade, tem sim, mas é uma questão de respeito, né? Então, a gente sabe que existe muita fake news, muita coisa que aparece na internet. Sobe quem quer o que quer, né? Isso. Terra de ninguém, de certa forma. Com certeza. Então, assim, a TV, ela já tem um certo resguardo, né? Ela já é mais lapidada, ela já tem essas certas regalias, né? Porque tudo que vai para a TV tem ali uma triagem, né? Então, já chega com a credibilidade que o telespectador vai receber aquela notícia. Então, sem sombra de dúvidas... Passa por alguns crivos, né? Algumas peneiras, né? Entendeu? Então, sem sombra de dúvidas, é uma das mídias que sempre está em altas, nunca vai acabar, né? Porque, por mais que a gente tenha, assim, a era digital, né? Eu sempre gosto de recordar
que os meus sobrinhos, né? O meu sobrinho, ele teve um problema assim que nasceu, na questão de falar ali, demorava demais a falar e assistia muita televisão, né? E a minha mãe, ela sempre botava os meus sobrinhos para assistir desenho animado, mas em inglês, né? Aqueles desenhos em inglês. E isso estimulou o cérebro dele a falar inglês dentro de casa. Uau, E foi que muito massa. engraçado porque agora ele, com 6 anos de idade, ele tem mania de falar inglês, né? Tá agora na escola, lê e tudo mais. Só que aí ele estimulou muito o cérebro dele e ele fica falando inglês e a mãe não gosta. Entendeu? Então, assim, pra você ver como Agora o poder... ela vai ter que assistir inglês. Sabe? Então, assim, pra você ver o poder, né, visual que a gente pode alcançar as pessoas. Que quem está nos assistindo cria-se uma teoria de aprendizado, de ensinamento naquilo que ele tá vendo. É verdade, você falou isso e eu lembrei. Muita gente de casa não sabe, acho que nem você sabe. O meu primeiro trabalho foi como professora de inglês. Eu trabalhei mais de 10 anos nas escolas FIS, que eu vou aproveitar e vou mandar um beijo pro Paulão, um beijo pro Fernando, pra Lígia, um beijo pra Dona Orlando, que são essa galera da época que eu era professora. E a galera da minha geração da época, era muito mais difícil quem sabia falar ou compreender inglês. Hoje eu observo exatamente o que você está falando. Essa galera mais nova, por consumir muito, né? Sim, muita sim. informação, muito conteúdo, principalmente digitalmente, que acaba que, querendo ou não, o inglês ele segue sendo esse idioma universal, né? Eu observo, por exemplo, o Davi, meu filho, também tem 6 anos. Mesmo ele não sendo tão estimulado a fazer isso, acaba que boa parte do que ele consome nas redes é em inglês. E ele fala, assim, a pronúncia é maravilhosa, entende super bem, se expressa também super bem, mais ou menos como teu sobrinho. Então agora tua irmã vai ter que aprender com ele, né? Vai ter bem que seguir isso, os sabe? conselhos dela mesma. Mas é muito engraçado porque a criança de hoje, ela é muito rápida, sabe? Eles têm uma velocidade, né, no aprendizado que a gente não teve, né? Então, essa questão de consumir tanta informação faz com que o cérebro deles, né, faça essa triagem e eles aprendam de uma forma que seja divertida, né? Que pra gente... Tem um sentido, né? Um Sim, significado sim, para entendeu? eles, né? Então, assim, a gente, quando vai agora para aprender ou um curso, para profissionalizar, né? Porque a gente precisa cada vez mais estudar a nossa área e ter conhecimento ainda mais. Mas eu tive agora no mês de maio, né? Que eu comecei a fazer aulas de inglês por conta de uma cliente minha que mora nos Estados Unidos, né, na Flórida. Então eu Chique precisava, todo. né? Mas pra mim foi desafiador, né? Porque assim, como eu não tinha um domínio, então tem o meu sócio, o Paulo, né, que ele já tem um domínio mais com o inglês. Então nas reuniões que a gente tinha com o nosso cliente, então eu ficava meio perdido, que embora eu entenda um pouco, mas assim, pra quem tá na prática do inglês é muito mais fácil, né? Mas os meus professores lá na minha escola, na Champions, são maravilhosos, graças a Deus, né? Então, ainda tô aprendendo os trâmites, né? Mas quando você vai ali no Conversation, você vai aprendendo muita coisa e a minha cliente também me ajuda demais. Só que para mim foi desafiador, né? Desafiador porque é uma necessidade que eu precisava, só que também quando você imagina, eu pelo menos eu vi dessa forma, não vou estudar inglês porque eu não vou sair nunca do Ceará. Só que aí você não imagina que vai precisar. O inglês vem até você, né? Não é? Vai precisar. A gente ano que vem, eu e o Paulo, a gente tá indo pra Flórida, né? E Se aí precisar de um assessor, É tipo um isso, né? acompanhante para trabalhar, Ah, a pra gente carregar vai precisar câmera, sim, viu? microfone, para fazer de repente uma comunicação. Olha aí, vou aproveitar e viu? vou mandar aquele beijo especial para você, meu amigo Paulo. e a Paulo gente vai Divulgador, precisar, viu? beijo para você, meu amigo. Mas assim, é engraçado porque quando surgiu esse convite pra gente ir, eu fiquei falando, Paulo, e agora? Como é que a gente vai chegar lá? Que eu não vou chegar direto com o celular com o tradutor na mão. Então pronto, vaga de tradutor. Tá aqui na televisão gravado para todo mundo ver. Então, alô, Flórida, me espera que eu tô chegando. Entende? Então, assim, é desafiador, mas também é muito importante, né, até para essa galera mais jovem, abrir a mente que também nem tudo é só a internet. Né? A gente gosta da internet, a gente gosta do que é fácil, mas a gente precisa também se especializar. Né? Como eu te falei, para mim tá sendo desafiador, tem que estudar inglês, né? Principalmente quando tem que aprender, na hora de conversar também, para mim é muito complicado, né? A gente teve uma reunião semana passada com a nossa cliente
E ela é brasileira, mas já faz 20 anos que mora na Flórida. Então, até a pronúncia é muito rápido, né? Principalmente o inglês americano, Sim, né? Que eles sabe? falam emendando tudo. Assim. Meu Deus do céu. E aí tem o Nicolas, né, que é filho da minha cliente, que ele é uma criança muito inteligente. E o Nicolas, ele já tem um certo domínio no britânico, que pra mim é uma coisa extraordinária. Uma criança de 10 anos ter uma pronúncia de inglês britânico, não é pra qualquer criança, né? É verdade, tem que ter o ouvido bom pra Sim. ficar sendo estimulada, né? E a gente sabe que até pros professores de inglês é muito difícil o inglês britânico, né? E é uma criança que tá lá e de vez em quando ainda ele me dá uns toques, né? Então, pra você ver como a internet ela te proporciona muita coisa. Ela proporciona oportunidade, ela abre caminhos, mas eu acho que vai de cada um, né? Saber usar a oportunidade, saber o momento certo. E eu não gosto muito daquela história, eu não sei fazer. Eu acho que talvez não dê pra fazer, né? Isso é uma das coisas que eu me limitava muito, né? Mas aí, graças a Deus, eu tenho uma rede de amigos, né? Que me ajuda demais. E o Paulo, que é meu braço direito, sensacional, a perna né? tudo Minha pra mim, corujinha né? preferida. E é tipo isso. É uma pessoa que sempre segura ali os meus projetos e segue comigo sempre. Mas graças a Deus a gente tá firme e forte aí nos projetos vindo, tanto para esse ano como para o ano que vem, né? E quem sabe a gente não tem uma maratona aí fora do país, né? Alô, alô, Flórida, estamos chegando. Aliás, eu vou fazer um parênteses antes da gente continuar o assunto, porque eu tenho a sensação que você e o Paulo são aquele super-herói, que é a mesma pessoa, mas vocês se transformam um no outro. Porque sempre quando tá, raramente tá os dois, sempre tá um ou outro. É tipo isso, viu? Aí eu acho que vocês são aquele super-herói que vai no banheiro, aí troca de roupa, volta outro super-herói. Eu acho que vocês são a mesma pessoa, vocês estão enganando a gente. É muito engraçado que, assim, a gente às vezes tem um pensamento muito igual. E isso meio que me assusta, sabe? Porque às vezes eu venho com... Geralmente sou eu a criação lá na agência. E eu venho com um projeto, né? Então quem executa todos os projetos do Samuel, da SB, é o Paulo Divulgador, né? É um timaço, né? Ele que dá vida ao projeto, né? Eu sou o cérebro, né? Então, assim, a gente se completa no nível que, graças a Deus, todos os nossos projetos sempre deram muito certo até hoje, né? E, assim, os nossos parceiros acreditam nos projetos e, principalmente, a juventude, que eu sempre falo que, assim, todo projeto que a SB cria é para dar oportunidade, assim como eu, para quem está começando. Isso é verdade. Né? Porque a gente sabe que, como falam, né? Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então é uma frase bíblica que eu gosto demais de trazer isso para mim, porque a gente sabe que são vários influenciadores que tem no mercado hoje, mas que eles precisam, às vezes não é uma questão de oportunidade, mas é uma questão de não estar preparado e você se profissionalizar naquilo que você quer fazer no mercado, né? Por isso que hoje eu procuro estudar bastante, né, para ser o melhor. Eu não quero ser um dos melhores, né? Eu acho que você se limita muito quando você quer ser mais um no mercado, né? Então, é por isso que eu sempre crio algo diferente, né? Porque eu quero ser conhecido por certa ocasião. Quando fala assim, a maratona, então já vem um Samuel na mente. Acho que você já deu check nesse item. Você pode fazer uns sonhos novos aí também. Sim, com certeza, viu? Samu, eu tava te ouvindo falar e é muito legal ouvir a sabedoria que você tem, não só como ser humano, mas também de ver, observar o mercado. Você mesmo, parece que 2024 te fez dividir um pouco do teu tempo entre o digital e o analógico, né? O presencial, estudando inglês, Sim, presente. sim. Eu te vejo presente mais nos eventos, né? Que estou sempre te acompanhando e tal. Quando isso te ajuda quando você recebe um cliente novo lá na SB, você entender mais ou menos o perfil do público daquela pessoa, o perfil que o trabalho dele deveria ser entregue, que tipo de trabalho que você deveria fazer com ele, envolve todo esse estudo e individualização de cada caso? Na verdade, como é que funciona? Quando o cliente chega até a gente, então nós fazemos uma análise, um estudo, né, por completo, tanto a questão de rede social,
de trabalho profissional, como o cliente quer ser visto no mercado, o objetivo de onde ele está e onde ele quer chegar, né? Mas eu sempre falo que a principal pessoa que precisa acreditar em si é o próprio cliente, porque a função do assessor é só o caminho, né? Muitas vezes já tive outras situações de clientes que o cliente tem uma gestão financeira maravilhosa, tem uma equipe maravilhosa, só que não tem a força de vontade. É verdade. Sabe? Então, pra gente é complicado. Porque quando o cliente não tem essa força de vontade, ele pode ter o melhor assessor que não vai seguir em frente, não vai despontar, né? Então, a gente sempre gosta de ter esse contato direto e não tem como, a gente acaba se envolvendo, né, de uma certa forma na vida pessoal de cada cliente. Porque a gente precisa, eu digo assim como a gente precisa abraçar o sonho de cada cliente. E o sonho de cada cliente acaba se tornando meu, né? Para ser um objetivo, um foco. E eu só descanso quando eu consigo conquistar aquilo que o meu cliente almeja, né? Eu acho que é uma das coisas que hoje em dia, graças a Deus, né, a minha cartela de cliente cresceu muito, né? Então, principalmente nesse último ano, né? Sim, acho que você não tem nem vaga mais. Pois é, né? Assim, graças a Deus, hoje eu tô mais voltado pro mercado musical, né? Então, Acabou assim, que a SB foi meio que seguindo para esse nicho, sabe? né? A gente não era uma pretensão, né? Eu sou da música, gosto de música, né? Já cantava no coral da igreja pequena. E aí, revelações. Né? Mas, assim, já fiz aula de canto, né? Quando eu trabalhava na minha paróquia, que era da igreja católica, então fazia ali um pouco de teologia, filosofia, e pra gente participar do coral, a gente precisava estudar música. Ai, que né? legal. Então, isso facilitou demais o meu trabalho, né? Assim, com os meus clientes que são cantores, o Júnior Paiva, o Júnior Bezerra, a Débora Eli, né? E uma das coisas que eu mais gostei de fazer foi aprender a cifrar, né? Então, eu cheguei pra um cliente meu e falei, essa aqui é a sua música? Tá, mas você sabe cifrar ela? Não sei. E você sabe? Engraçado que eu aprendi com o tempo, né? A cifrar as músicas, as letras, mas assim... Tem um bom ouvido, né, Samu? Sim, Além de conhecer a teoria, sabe? quase um ouvido absoluto aí. Porque a questão das notas, dos acordes, da melodia, do arranjo. Então são coisas técnicas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Embora eu não sou musicista, né? Mas assim, a questão de você aprender, né? Eu sempre falo que uma das dádivas que o ser humano tem é ouvir, porque a gente tem 2 ouvidos e uma boca, mas a gente sempre quer falar mais do que ouvir. Poderia ser tão simples, né? Mas a gente tem que chegar nesse entendimento, Sabe? né? Alô, galera de Sim, casa. Fica a mas- dica do tio Samu. Mas é bem isso, sabe? E assim, eu acho que 2 anos atrás, eu fiz uma música, compus uma música para um amigo meu padre, né? Mais um talento revelado. Mas foi muito engraçado, porque a minha vida toda foi na igreja e isso fez com que me abrisse oportunidades para trabalhar a questão da timidez, né? Que eu era tímido, para trabalhar a questão da timidez, como é que eu posso te falar? Da desenvoltura, em Eu geral. imagino que isso também te ajuda a lidar com os teus clientes hoje, porque muitas pessoas, Sim, por mais sim. que sejam artistas, às vezes têm dificuldade. Às vezes é bom no palco, mas tem dificuldade com a entrevista ou vice-versa, Sim, né? de fato. Eu sempre falo que pra mim é mais fácil falar quando eu tô em off, né? Do que ou apresentando ou entrevistando. Acho que foi na pandemia, uma coisa que eu me recordo muito engraçado, na pandemia, quando a gente estava cobrindo o Fortal, e o Paulo não pôde ir cobrir, teve que se ausentar, e eu fui cobrir nesse dia a coletiva. E a gente fica muito nervoso quando tem as pessoas famosas, nacionais, né? E do nada eu fui entrevistar, acho que era o Felipe Amorim na época. Aí cheguei e esqueci o nome dele. Sabe? Quem nunca, né? Sabe, esqueci Hashtag o nome. quem nunca. Sabe, eu com a ficha na mão esqueci o nome do artista. Mas é muito engraçado isso. Ô, moço, Sabe, assim. E aí, na hora, o meu cinegrafista falou assim, amigo, chama ele de colega que dá certo. Entende? Então, assim, muitas das vezes é bom essa empatia, né, que a gente vê
da gente mesmo não querer se desprender. Porque o artista, muitas vezes, ele percebe e ele vai no embalo e nos ajuda, sabe? Verdade. Então, a gente tem ali o destravamento, né? Eu, quando cheguei perto da Ivete, né? Nossa, eu fiquei assim, Jesus, a gente imagina que não vai chegar perto de uma pessoa tão grande que nem ela, né? E eu me lembro que o Paulo foi gravar, eu fiquei bastante nervoso, né? Graças a Deus, deu certo as entrevistas com a Tati, com o Felipe, enfim, com os demais artistas, mas pra mim, pelo menos, é desafiador, né? Porque embora a gente seja da comunicação, as pessoas acham que é tudo muito fácil, né? É tudo muito fácil, é tudo muito rápido, mas não é. É uma questão. E todo mundo de tem um preparação. ídolozinho que dá uma travada, né? Sim. Todo mundo tem um lugar ali que Demais. vira fã, né? Demais, sabe, assim. E por mais que eu seja hoje do entretenimento, assim, quase 80% do entretenimento musical, mas ainda gosto muito da parte de música religiosa, né? Tem os meus ídolos, que é o Padre Reginaldo, o Padre Fábio de Mello, que eu admiro demais o trabalho dos caras, né? Então, assim, eu acho que é um nervosismo que você vai perdendo com o tempo, vai amadurecendo profissionalmente e de vez em quando você precisa, de fato, ter essas gafes para poder aprender, né? É como o Paulo sempre fala para mim, eu preciso errar primeiro para acertar. Então, a gente não quer errar nunca, mas a gente precisa entender, né, que a gente precisa errar para poder acertar lá na frente. E eu acho que às vezes o errar assusta, né? Ele A gente te é trava. criado dessa forma, né? Sim, Culturalmente sim. aqui a gente é bem criado Né? com esse medo do erro, né? Ah, com certeza. Então, eu acho que é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo, né? Como eu tava até falando pro Paulo, quando eu recebi o convite, né? O convite seu pra vir, eu fiquei meio nervoso, porque quando eu tô acostumado com os bastidores, que geralmente eu me preocupo de um modo geral com o cliente, né? Então, os cantores, por exemplo, eu tô vendo como é que tá a camarim, eu tô vendo como é que tá a roupa do artista, ou os influenciadores, eu tô vendo como é que tá o projeto, eu tô vendo como é que tá a parceria deles. Tudo ao mesmo tempo, Sabe? né, Samu? Então, assim, a gente não para nunca, né? Tem vezes que eu vou dormir 3 horas da manhã, porque a gente tá pensando em projeto e a gente não para, a agência, graças a Deus, não para. E esse ano, né, eu fiquei muito feliz porque resolvi pensar um pouquinho no Samuel também, pessoa, né, eu tava precisando, né, embora a gente tenha essa vida corrida de entretenimento, de evento, de tudo, mas é primordial, né, assim como os demais, né, qualquer pessoa que trabalha em outro segmento que olhe para si também, né. A gente sabe que a internet é um mundo muito rápido, acontece muito rápido, mas que a gente precisa aproveitar o momento e extrair algo dali para nossa vida, né? Eu sempre falo pros meus clientes que, se você estourar na internet, aproveita o momento do hype, faz alguma coisa na sua vida, porque é tudo muito passageiro. A função da assessoria é te estruturar. E quando a gente fala de estruturar, é psicologicamente, é na imagem, artisticamente, né? Então o assessor, ele é o bloqueio do assessorado, ele é a frente. Então antes que venha ou os haters ou os problemas, bate primeiro no Samuel, para o Samuel proteger o assessorado. Resumiu muito bem e eu vou já querer saber agora sobre a Maratona dos Influenciadores, mas já depois do comercial.